Boa noite a todos. Estamos começando a nossa lição número 4 do Evangelho segundo Mateus. Pode encostar a porta assim. Não deixa totalmente encostada não, porque se alguém pedir para entrar, a gente não vai poder ouvir, tá? E não tem mais quase criança. Já vou te passar a palavra. E então, eu quero informar a todos que a nossa aula está sendo gravada. Então, logo em seguida ela será postada no YouTube com os slides. Na aula passada nós vimos sobre o Sermão do Monte. É um texto denso, importante, e talvez eu tenha batido em algum trecho, versículo, e então agora eu franquio a palavra. Se você acha que eu passei alguma coisa que você gostaria de perguntar, rapidamente, eu vou tentar, nesses próximos 5 minutos, tentar responder. Antes disso, então, eu queria passar a palavra para a irmã Dilma, que quer fazer uma observação. Pois não, Dilma. Quando a gente não gosta assim, de algo que a pessoa falou, a gente vai em particular, fala com ela, resolve com ela, e não expor assim num grupo, porque fica feio para a pessoa e para as duas pessoas, né? Para quem se expôs e para quem expôs o outro também. Bom, de fato, como a irmã fez a observação, a gente tem que estar sempre procurando resolver as coisas reservadamente uns com os outros. Alguém gostaria de ter algum trecho do Sermão do Monte, gostaria de fazer? Olha, Luiz, você não abordou isso, a gente gostaria de tratar, retomar rapidamente. Alguém teria algum texto, alguma observação? Pois não. Por que esse é um dos, não sei, talvez o único trecho que tem que fala que é Sermão do Monte? Por que isso é tão importante assim, ter colocado lá Sermão do Monte? Por que não tem outra colocação lá que é de Jesus Sermão? Bom, capela, vamos dizer assim, foi Sermão do Monte porque Jesus subiu no monte. Que não é, e não se sabe dizer qual monte. Não foi Monte Gerezim, não foi o Monte Tabor, foi um monte qualquer, não fala. Agora a referência do conteúdo é tão grande, ou seja, a importância da mensagem de Jesus foi tão grande que ele, as pessoas tiveram assim, vamos chamar essa mensagem de Jesus como? Vamos fazer o seguinte, isso foram os intérpretes do Novo Testamento. Falaram assim, olha, vamos chamá-lo em função do local onde ele pregou. Então, por isso que recebeu o nome de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Mas porque ele é muito importante do ponto de vista da doutrina do Novo Testamento. O seu conteúdo é muito forte, tá certo? Porque Jesus, para falar para as multidões, ele tinha que ficar numa parte mais elevada. Eu já estive lá no suposto lugar do Sermão do Monte, não me lembro mais o nome, porque já faz muito tempo, né? Então era só uma região mais elevada, onde as pessoas ficavam embaixo, podiam ouvir, a acústica era melhor. Pois não, irmã. Pois não, pastor. É que alguns chamam esse sermão também de Estatuto do Reino, ou seja, todas as ordenanças de Jesus para nós, né? Muito bem colocado. Podemos então substituir o Sermão do Monte por Estatuto do Reino. Alguém mais vai fazer alguma observação sobre isso? Eu queria fazer uma observação. Pois não. Outro versículo. Sobre o homicídio. É o 25 e o 26 de Mateus 5. Mateus 5, 25 e 26. Você quer um comentário? Isso. Então vamos lá. Porque eu estava conversando com uma pessoa que é católica, ela falou. Sim. Eu estava conversando com uma pessoa que é católica, falou que isso é purgatório, né? Enquanto você não pode sair dali enquanto pagar o último centavo. Eu falei, é os capítulos 5, 25 e 26, diz assim:
Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão, e eu lhe garanto que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha, Em vida, né? ele está falando em vida. Em vida, né? Ele está falando em vida o texto aqui de Jesus, né? Faz alguma coisa? Não, o que é porque a interpretação que essa pessoa católica está dizendo é que no entendimento da Igreja Católica, segundo a tradição, o cara fica no purgatório até ele pagar todos os seus pecados, e de lá não sai. Não, é que ele está falando, essa é a compreensão. Então, o entendimento que eles estão tentando pegar, é desse texto de Mateus capítulo 5, 25 e 26, dizendo assim, olha, Deus faz a mesma coisa, vai deixar você preso até que todo o seu pecado seja pago. Mas a Bíblia fala que o nosso pecado já foi pago na cruz do Calvário. Então, digamos assim, ele está gerando uma duplicata de uma dívida que já foi paga, né? Exato. Ou seja, então, tu quer pagar duas vezes uma duplicata que já foi paga? É isso que ele está dizendo, digamos assim, essa pessoa com quem você estava conversando. Eu acho o que você pode tentar mostrar para ele é o contexto todo em que Jesus fala. Jesus está colocando de que ele fala muito sobre a questão do perdão, e que o perdão de Deus ele está relacionado com a nossa disposição em perdoar. Na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele fala bastante isso no capítulo 6. Então, o tema perdão está muito marcante no Sermão do Monte. Quando Jesus coloca essa questão, ele está deixando para ele, olha, você, se tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai, deixa a tua oferta no altar, se reconcilia com ele, pede perdão a ele libera o perdão, e aí depois você volta à presença de Deus. Aí ele vem um exemplo, olha, que se você não perdoar, é semelhante a essa situação que ele está colocando aqui. Se você não resolver essa pendência, vai ficar uma dívida, você vai entrar numa dívida ativa, que ele está colocando, ele vai ser executado, e na execução, no caso específico dos dias de Jesus, quando o cara devia algo, ele era preso. E aí, preso, ele às vezes a prisão para pagar a sua dívida. Ficou claro? Alguém tem mais alguma outra observação? Pois não. Fala que a gente deve perdoar 77 vezes. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Sim. Quando Jesus faz essa observação, quando nós devemos perdoar 70 vezes 7, era porque na lei mosaica, há uma referência em Deuteronômio, de que Moisés fala até 3 vezes. Moisés fala até 3 vezes. Eu acho que eu tenho anotado isso daqui, eu vou te dar. Deixa eu ir atrás aqui, nas minhas observações, acho que eu tenho aqui o versículo bíblico. Deixa eu achar. É 6. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí então Jesus vem e traz algo mais. Não é apenas 3 vezes. Ele acrescenta muito mais. E assim, se a gente for combinar o texto essa afirmação de Jesus com 70 vezes 7, com o que Paulo fala lá em Efésios, não deixar o sol sobre a vossa ira, então significa o seguinte, que você tem que perdoar uma pessoa à luz da palavra, 70 vezes 7, pelo mesmo pecado,
ao dia. No dia seguinte, zerou, tem que começar tudo de novo. Porque senão Deus não aceita nem a oferta. O que o Jesus está colocando é o que? Não existe limite para nós de liberar perdão por alguém. Por quê? Porque a quantidade de perdão que você recebeu de Deus é muito maior. Você não vai conseguir superar nunca o perdão que você recebeu do Senhor. Então, por mais agredido que você a agressão que você sofra, por maior que seja a perseguição que você passe, por maior que seja o mal que alguém lhe faça, nunca será superior ao perdão que você alcançou de Jesus. Se essa pessoa cometer essa coisa tão terrível contigo, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Se ela repetir isso 490 vezes naquele dia, na 491, você então já pode ficar chateado com ela. Tá? Na 491. Mas só que no outro dia você já não pode ficar chateada com ela. Por quê? Exatamente. Não deixar de forma nenhuma o mal entrar no seu coração. Exato. Guardar mágoa é um mal terrível, é um câncer. É um câncer espiritual. Isso mesmo. Hein? Pois não. Você quer fazer uma observação, Lincoln? 490 vezes a mesma coisa. Tem que ser igualzinho. Não pode ser, variou, já zera. É a primeira. Então, se for diferente, é outros 490. Mas aí for 491, aí você pode ficar com raiva dela. Mas você tem até o final do dia para ficar com raiva. Porque quando o sol se pôr, você tem que zerar tudo, formatar, deletar, no dia seguinte, começar a contar de novo. Gente, é mais fácil não ficar com raiva. É lógico. Eu não fico. Não ficar com raiva. Olha, eu vou avisar que seu algo infinito. Façam raiva. Mais ou menos isso, algo infinito. É o que Jesus está querendo dizer. Vão perder tempo. Não, é só dizer uma pessoa não é raiva. Exatamente. Isso está relacionado ao amor. Se você ama o Senhor, você ama o próximo. Foi o que Jesus colocou. Alguém mais quer fazer alguma observação? Podemos seguir? Então, pronto, vamos. Eu vou ficar. Olha, na próxima aula eu trago o trecho específico sobre quando na lei fala até 3 vezes. É um trecho em Deuteronômio que Moisés faz uma referência, e aí os legalistas pegam aquilo dali como, não, só 3 vezes, depois da terceira já era. Depois da terceira pode corta o pescoço. Então vamos lá. Nós vamos, o capítulo 8, o capítulo 8, ele começa exatamente com a seguinte situação. Jesus então acabou o sermão do monte, e então, se ele estava no monte, o que ele fez? Desceu do monte. Lógico, né? Teve que descer do monte. E aí, Mateus, ele vai relatar os capítulos seguintes, que quando Jesus desce do monte, há uma sequência de milagres de Deus operados por Jesus, que é quase um contraponto. Se nos capítulos 6, 7 e 8 foi apenas Jesus discursando sobre o reino de Deus, trazendo esses princípios do reino de Deus, nos capítulos seguintes é como se ele estivesse então colocando em prática essa vida no reino, por onde ele andava e por onde ele caminhava. E uma das coisas que a mensagem do reino traz é uma mensagem de milagres. O reino de Deus, gente, não é o reino dos homens. O reino de Deus é um reino sobrenatural. Ele
ele vive sob estatutos sobrenaturais, dirigidos pelo Espírito Santo. Logo, ele tem uma ação sobrenatural. Por isso que o reino de Deus, ele é seguido, acompanhado por sinais e prodígios. Assim acontecia com a igreja primitiva. Amém? Amém. E aí então Jesus desce, e a primeira manifestação, o primeiro milagre está ali, que foi o milagre da cura do leproso, nos versos de 1 a 4 do capítulo 8. O que é curioso observar nesse fato é que depois de Miriam, a irmã de Moisés, não existe outro relato bíblico de um hebreu curado de lepra. Só existe um relato de gentio, que foi Naamã. Naamã foi curado de lepra, mas Naamã não vale, ele era da Síria. Não existe nenhum outro registro do Novo Testamento de cura de um leproso depois de Miriam. E aí, no livro de Levíticos, existem algumas regras, que se é uma pessoa que era leprosa, veja aqui, olha só como fica as suas extremidades, as mãos, etc. Se ela é curada, ela deve procurar o sacerdote. Vamos ver esse texto de Levítico 14, de 4 a 32, não vou ler todo não, só para saber que existia uma ordenança de uma pessoa que tinha lepra e foi curada, de ir ao sacerdote e cumprir um rito de uma oferta. Levítico 14, a partir do verso 4. Diz assim, aqui, eu vou ler aqui para a gente só. Assim, aqui, 4 não, só o verso 2 que é o título, tá? Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. E se a pessoa for curada da lepra, o sacerdócio ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. E aí ele vai continuar a descrever todo o rito de purificação. Às vezes eu fico assim pensando, puxa vida, só teve um caso, de repente, sobre cura de lepra, na Bíblia inteira, entre o povo hebreu. Por que Deus colocou esse registro? Alguém pode ter alguma ideia? Não teve nenhum caso de pessoa, depois de Miriam, que teve essa experiência. Por que você acha que... não tem nenhuma referência, eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Eles eram levados embora e por lá mesmo morriam, né? Sim. Não voltavam, não tinha Deus ainda na vida deles. Mas é o povo de Israel que estou falando. Sim, mas até hoje eles não acreditam. Mas na época dos dias de Moisés, às vezes tinham homens que observavam o Senhor. O que você acha? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acredito que é para mostrar que Jesus curava todas as coisas, inclusive a lepra. Amém. Sabe? E era considerada uma doença incurável. Né? Incurável. E também tinha um problema ligado a... Não, era ligado a Jesus. Olha, a lei, a sua relação com Deus, era uma série de coisas que fazia a pessoa ficar leprosa. E também o fato de que, tanto do período da Miriam até esse outro momento, não mudou. Deus era o mesmo. Ele continuava agindo. Fazendo a mesma coisa. Os milagres agindo da mesma maneira. Assim, o meu entendimento sobre essa questão
é para mostrar, ou seja, as Escrituras mostram mais uma vez a superioridade do sacerdócio de Jesus. Lembra que nós conversamos sobre isso na última aula, de que quando Jesus falou de cumprimento da lei, ele mudou, há uma mudança de estatuto. E aí lembra que nós citamos o capítulo, citamos Hebreus, e lá em Hebreus fala que se você muda o sacerdócio, você muda a lei. E nós saímos do sacerdócio levítico e passamos a estar no sacerdócio de Jesus, no sacerdócio de Melquisedeque. E aí vem mostrar exatamente uma superioridade dessa lei. Tanto é de que quando esse sacerdote ele ia verificar alguém que estava impuro, que estava curado que estava com lepra, quando ele volta, ele tem que se purificar. Porque, e aí vem a questão, até o contraponto aqui, ó. Pela lei, o leproso, se um leproso toca em qualquer um de nós, essa pessoa ficaria também impura. Não só, talvez nem pegasse lepra, mas ela ficaria impura. E tinha que se lavar. O que aconteceu com esse caso específico? Foi o contrário. Não foi o leproso que ficou, não foi Jesus que ficou impuro. Foi a glória de Deus, a ação do Espírito Santo que estava em Jesus, que foi àquele homem e reverteu a situação. Foi o contrário. Se um leproso tocasse em mim, eu ficaria impuro, teria que cumprir um rito sacerdotal de oferta, de sacrifício. Agora, no caso de Jesus foi o oposto. Jesus chega, vai até o leproso e o toca. E não é Jesus que fica impuro, é o leproso que é curado. Então essa é a inversão da lógica da lei, tá? O segundo milagre que ocorreu está no versículo 5, que foi do paralítico do centurião. Aí outro dia eu estava pensando, estava lendo esse texto hoje, aí uma pessoa fica paralítica, não fica paralítica do nada. Provavelmente esse servo do centurião, ele deve ter caído de um cavalo, ou algo parecido, ou então ele foi num confronto, em batalha, alguma coisa parecida. Então foi um trauma. Uma pessoa ficar paralítica foi um trauma. Então não era alguém paralítico de nascença. E aí ele chega até Jesus e pede para Jesus, fala disso, e Jesus fala, eu vou lá curá-lo, não é? E que ele falou para Jesus? Basta uma palavra sua, e ele vai ser sarado. Porque aí ele falou assim, olha, eu sou um cara que sei que é autoridade, e sei que você tem autoridade para chegar e dizer, olha, seja curado. E aí Jesus ficou admirado com a fala desse centurião. Não é outra chave. A fala desse centurião, porque em Israel ele não via isso. Ele não via o quê? O povo de Israel vendo que ele tinha autoridade para, por exemplo, chegar para uma pessoa que estava paralítica, com uma lesão na coluna, que não conseguia andar, e à distância fala assim, então tá bom, seja curado. E diz as Escrituras que o centurião, quando chegou em casa, o jovem estava curado.
Ele também reconheceu, né, a soberania do Senhor. Sim. Quando ele disse que não era digno. Exato. Não era digno do Senhor. Assim, a observação do centurião era porque o centurião, não era judeu, ele era gentio. Com isso, a concepção em Israel era: se um judeu fosse à casa de um gentio, o que aconteceria com ele? Ele ficaria impuro e teria que fazer uma oferta, se lavar e etc. Então, o centurião, ele na realidade teve uma atitude de amor com Jesus. Não quero que o Senhor fira as tradições aqui do povo de vocês. Basta o Senhor dar uma palavra. Cara, que afirmação. E aí Jesus falou: não vi fé como essa em todo Israel. Então, no texto, no versos 11 e 12, há algo curioso que vale a pena a gente dar uma olhada. Lá de Mateus 5. Alguém pode ler, por favor? Mateus 5 não. Mateus 8, 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus estava dizendo aqui era que não era o fato de você ter uma descendência, uma herança de Abraão, que lhe estava garantida a salvação, que você precisava de ter fé em Jesus. E aí a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias de hoje, né? Eu falo o seguinte: Deus não tem netos, só tem filhos. Então, filho de filho, meu pai é crente. Ele não pode ser crente, né? Pois é, não é porque seu pai era um servo de Deus que vai ter a garantia da salvação, porque Deus não tem neto, ele só tem filho. Então todo mundo tem que viver como filho. Não é porque eu sou filho do filho que eu estou garantido. Eu tenho um pistolão, meu pai eu sou filho do James Swagger, sou filho do falecido agora, quem foi? Como é que é o nome? Billy Graham. Mano, Jesus vai dizer para ele: olha, não te conheço. Se você não reconhecer o senhorio de Jesus, se você não tiver uma vida ao lado de Jesus, e isso é um cumprimento profético, porque Ezequiel fala, está escrito o seguinte a respeito da graça, diz assim: não é porque os pais comeram uvas que os dentes dos filhos embotarão. Não, isso também ou seja, isso é tanto do ponto de vista de justificação, quanto do ponto de vista de condenação. Não é porque o seu pai pecou que você então está amaldiçoado. Não, o pai foi uma pessoa que cometeu horrores, foi uma pessoa sem integridade, foi uma pessoa sem caráter, então o filho vai ser também. Não é assim que funciona. É por isso que eu tenho muito medo, às vezes, quando as pessoas fazem essas observações muito severas, muito diretas, de maldição hereditária. A maldição sem causa não se cumpre. Ela não se cumpre, isso mesmo. Ela só vai se cumprir se você andar sob os mesmos passos que o seu pai viveu. Aí tudo bem, aí você vai colher o mesmo fruto. Mas não é porque ele viveu assim que eu então vou sofrer as consequências desse ato. Se eu estou em Cristo, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Ela alcança, mas e aí vem aquilo que Deuteronômio fala, que a bênção, ela pesa muito mais do que a maldição.
Eu tenho uma ilustração do seguinte. Ó, imagina aqui se nós tivéssemos um lago, tá certo? Aqui fosse um espelho d'água, bem aqui. Esse papelzinho que eu vou soltar é a maldição. Quando ele cair nesse espelho d'água, ele vai fazer o quê? Uma ondinha, não é? Agora, essa minha bolsa aqui, ó, é a bênção. Qual fez uma onda maior? A bênção pesa mais do que a maldição. Porque a Bíblia fala, que a bênção alcança até 1000 gerações, enquanto a maldição 3 ou 4, terceira ou quarta geração. Mas essa referência que a gente vê lá de Deuteronômio, eu já vou passar a palavra aqui, é só para mostrar que a obediência e a bênção, ela é infinitamente superior à maldição. E se a gente tem uma vida de santidade, toda a consequência de mal que talvez os nossos antepassados produziram, se nós andamos em Cristo, pela fé, tudo pode ser revertido. Amém? Amém. Pois não, irmã Ruth? Se levantou? Foi a Dilma. Não, se levantou. Ah, foi Dilma. Pois não, Dilma. Deus abençoa aqueles. Se Deus abençoa a gente, as pessoas também vão nos abençoar. Deus abençoa aqueles que nos abençoam. Assim, a bênção que chega a nós alcança também as outras pessoas, entendeu? É como se fosse naquela bolsa que eu caí. Se tem alguém perto de você e você recebe uma aprovação divina, essa pessoa ela vai usufruir também dessa bênção divina, entendeu? Deus, ela vai sentir ela também, ela vai percebê-la também, ela vai ser envolvida de alguma forma, porque o peso da bênção e a influência da bênção sempre é maior do que a influência da maldição. Eu achei que eu tinha visto um versículo assim, que Deus abençoa aqueles que te abençoam e Deus amaldiçoa aqueles que te amaldiçoam. Isso foi uma referência que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis. E aí Deus falou para ele: olha, eu vou abençoar a todos aqueles que lhe abençoarem e vou amaldiçoar a todos aqueles que amaldiçoarem, porque ele está fazendo um acordo com Abraão. Agora conosco não funciona assim. Por quê? Em Cristo Jesus, todas as bênçãos já foram convergidas a você. Então, por mais que alguém se levante contra você, ela ainda é digna de receber o perdão de Deus. Porque se ela se arrepender, Deus vai ser gracioso e vai perdoá-la também. Então, esse versículo que eu falei era no tempo da lei. No tempo da lei. Porque hoje a gente vive no tempo da graça. Da graça. Entendi. Amém? Alguém quer observação? Alguém tem alguma colocação a mais sobre isso? Ok. A terceiro milagre foi lá no verso 14. Foi a cura da febre da sogra de Pedro. E aqui está a causa, viu, gente? Da traição de Pedro. Curou a sogra dele, cara. Ele era casado, né? Mas ele falou assim: Jesus, eu quero o dia da minha libertação, Jesus. Aquela velha pra agora. Oh, Jesus. O Senhor curou ela. Aí pronto. Porque tem muita nora é chatérrima. Tem muita sogra que é uma maravilha. Mas tem sogra que é muito boa. Não, sogras que eu conheço da minha família são maravilhosas. A sogra Gente, então, é lógico que isso é brincadeira, né? Deus chega e cura a febre da sogra de Pedro. E aí eu estava tentando estudar que tipo de febre era essa. Gente, não era só um mal-estar. Eu vi alguns comentários que a possível
febre que ela tinha era ou febre tifoide ou malária. Porque era na cidade de Cafarnaum, era um lago, a região de Tiberíades, descendo mais um pouco, tem uma região que tem a margem do lago é meio pantanosa, então logicamente pode ter mosquitos, e aí a causa possível, assim, foi tem alguém batendo, né? A possível febre, o texto não fala, mas a possível febre ou era febre tifoide ou malária. Tanto uma quanto a outra podem gerar a óbito, tá? E aí, no texto fala em seguida que Jesus libertou endemoniados e curou diversos enfermos, e aí faz referência ao texto de Isaías 53, verso 5, cumprindo uma mensagem profética, e esse vale a pena a gente ler, por favor. Isaías 53, 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Amém, isso mesmo. Amém? Próximo, por favor. Próximo slide. No capítulo 8, então, continua até o capítulo 9, ele vai continuar falando desses milagres. Eu botei esse mapa aqui só para vocês terem ideia de onde estava Jesus. Jesus estava aqui, Cafarnaum, como eu falei, à margem do lago. Cafarnaum era onde Jesus morava. Jesus não morava mais no início do seu ministério em Nazaré, morava em Cafarnaum, viu? E o que ocorre é que após lá no versículo 18, após Jesus ter curado a sogra de Pedro e curado diversos endemoniados, capítulo 8, a multidão, a fama de Jesus começa a se espalhar. E aí então vão até ele diversas pessoas, e diz o texto que Jesus então, ao invés, como ele estava aqui em Cafarnaum, na beira do mar, não tinha montanha para subir, para falar com o povo, o que ele fez? Foi para um barquinho, foi para a beira do lago, entrou no barco, afastou, e o povo ficou na margem, e Jesus então foi e falava com o povo. Isso está aqui no versículo, versículo 18, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou. Então aí, o que foi curioso observar nesse texto é que quando Jesus veio a multidão, e Jesus entra no barco para falar com a multidão, e tomou uma decisão de sair da cidade, tinha uma razão. Qual era a razão? A oposição das lideranças religiosas. Jesus foi um estrategista de mão cheia. Todas as vezes que ele via o clima tenso, ele se afastava. Ou ele ia orar nas montanhas, ou ele geralmente ia para regiões gentias. Ou ele vinha para cá, para a região da Cido-Fenícia, ou ele vinha para essa região daqui, ou vinha para essa região aqui. Todas elas eram regiões gentílicas. Não ficava nem na Galileia.
Todas as vezes que ele tinha alguma oposição, ele se afastava. Sabe, o único momento que não se afastou é quando ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, porque ali aí ele tinha que cumprir a tarefa final, que era a cruz. Mas ele era sábio, era hábil, e no Mateus capítulo 6 ele falou a respeito disso, para nós sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes, para a gente não ser bobo, para a gente usar de expertise. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca, não. Deus vai operar, Deus vai agir. Todas as vezes quando ele percebia algum tipo de pressão aumentando, a tensão aumentando, ele não ficava insistindo na tensão, não. Ele ia, buscava alternativa para distensionar o ambiente, se afastava, etc. Deixava a poeira acalmar e novamente ele ia lá e abordava. Diz o texto bíblico que vieram algumas pessoas dizendo para ele que queriam segui-lo, aqui nesse texto. E qual foi a resposta que ele deu para eles? Tudo bem, vocês podem me seguir, mas primeiro, o que ele fala? Ele não tinha casa. Exato. Que olha, o Filho do Homem, a minha vida, me seguiria dessa maneira. E essas lideranças religiosas, geralmente elas tinham o quê? Toda a liderança judaica, principalmente os sacerdotes, que a gente falou no início, eles eram pessoas abastadas. Ele falou assim, vem cá, você quer me seguir? Você está disposto, topa tudo? Pero no mucho. Então, peraí, então não. Ou você está comigo, se você quer me seguir, vem. Agora, se não, meu irmão, fica onde você está. E ele falou também sobre tradições, como por exemplo, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Essa era alguma das tradições que tinha. E aí, porque provavelmente o pai desse camarada ainda estava vivo. Então deixa eu primeiro cuidar das coisas, deixa eu ir levando a minha vida. E Jesus falou assim, não, olha, se você quer me seguir, você tem que tomar uma decisão, e essa decisão, ela tem que ser plena, do fundo do seu coração, e se esses que você está esperando estão presos a tradições, meu amigo, deixa esses mortos, vem para algo novo. Por isso, que ele faz essa observação. E aí, então, Jesus entrou no barco, e foi então, atravessou, está vendo aqui a setinha? Saiu de Cafarnaum e veio para a região de Gadara. No meio do caminho, quer dizer, no meio do lago, teve uma tempestade. E aí no versículo, nesse trecho aqui, Jesus vem e repreende a tempestade. E isso que deixou os judeus, os discípulos, mais impressionados, que quem era esse que chegava e dava ordens ao vento, ao mar, e cessasse. Perceba só, o centurião, que era gentio, sabia que Jesus tinha autoridade, mas os discípulos que estavam com ele não haviam ainda compreendido isso. Porque eles ficam impressionados com a autoridade de Jesus, enquanto o gentio romano, sabia disso há muito tempo. Bom, aí o texto vem e fala que Jesus chega aqui nessa região de Gadara, e aí encontra, segundo Mateus, 2 endemoniados. Segundo Lucas e Marcos, quantos endemoniados? 1 endemoniado. Aí você vai dizer assim, afinal de contas, Mateus era vesgo, Tinha visão dupla. O que os comentaristas falam que eram 2 endemoniados.
Então por que Marcos e Lucas não falam 2 endemoniados? Eles vão falar daquele que mais havia impressionado. Porque havia um que, provavelmente dentre esses 2, que ele, e lá em Lucas descreve que ele arrebentava correntes, que ele fazia isso, que ele tocava terror. Ou seja, talvez o outro era um endemoniadozinho mais assim, mais fraquinho, né? Mais michuruca. Mas ele era endemoniado. Tá claro? Mas só fala que não foi. Pois não? Sadio. Como? Mas ele diz aqui que ele ia embora sadio, ele queria seguir Cristo. E Cristo Sim, não deixou. diz o texto bíblico que os 2 endemoniados foram até Cristo. Aí gera um problema que algumas pessoas falam assim, mas como é que é? O cara endemoniado vai até Jesus? Como é que o demônio deixou isso acontecer? O próprio demônio foi. Não, gente, é porque o seguinte, mesmo uma pessoa endemoniada, o demônio não consegue controlar você totalmente. Você mesmo sem Jesus ainda, se você ainda pode permitir ter um grau de sanidade. Então, quando na realidade o que ocorre é que uma pessoa endemoniada, ela se sujeita, ela permite que a ação do demônio na vida dela. Ela permite, tudo bem, pode agir. É tanto que eles invocam, né? É, exato. Eles chamam. A pessoa chama. E aí, porque senão, você acha que o demônio ia deixar eles irem até Jesus, sabendo que quando encontrasse Jesus ia expulsá-los? Não ia deixar. Então, gente, às vezes nós precisamos só desmistificar um pouco isso, de que, não estou dizendo que a gente tem poder sobre Satanás, ou sobre o diabo, sobre nada, mas ele não tem condições de nos controlar totalmente. Nós temos uma capacidade natural de dizer, olha, eu não quero você, eu quero ir em direção a Deus, e Deus vai agir em prol disso, pelo livre-arbítrio que a gente tem, porque senão, nós não teríamos livre-arbítrio nenhum. Se a gente está em trevas, a Bíblia fala que com trevas serão, não é? Senão nenhum de nós conseguiria chegar a Cristo, porque se estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, de uma certa forma, envolvidos pela ação das trevas, como diz Romanos, inimigos de Deus, o diabo ia deixar algum de nós ir chegar a Cristo? Não, fomos porque algo dentro de nós tomou uma decisão, percebeu a ação de Deus, Deus veio ao nosso encontro e nós fomos ao encontro dele também. Assim como aconteceu com esse endemoniado de Gadareno. Porque Jesus saiu daqui de Cafarnaum, atravessou o lago, o mar da Galileia, e foi ao encontro daquele homem. E chegando ele, sabendo que Jesus estava lá, ele foi ao encontro de Jesus. Houve uma, digamos assim, como fala, um encontro. E isso ocorre nos dias de hoje, senão não haveria transformação de vidas, as pessoas continuariam nos seus pecados. Se o diabo tivesse capacidade de nos... Estou dizendo que ele não tem poder, ele tem poder, ele é um ser maligno, é um ser destruidor. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele não tem condições de fazer você um robô dele. Amém? Amém. Outro dia eu estava compartilhando rapidamente aqui. Existem 4 níveis de ação demoníaca sobre a vida de uma pessoa. 2 delas ocorrem com todos, inclusive com nós cristãos. A Bíblia fala que existe o primeiro nível, que é o nível da tentação. Todos nós
passamos por tentação. Isso é uma ação demoníaca. O diabo nos tenta, a Bíblia fala isso, que ele nos sujeita à tentação. Mas existe um nível mais intenso do que a tentação, que é a opressão. A opressão é uma ação maligna. Mas nós também podemos passar por opressão. Tá certo? Para a gente já estar vigiando. É como se fosse o seguinte: você não pode impedir que o passarinho passe por cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho, que ele pouse. Você pode pensar, mas você não pode fazer. É exato, você chega e resiste. Não, isso não tem mais nada a ver comigo, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então, tentação, opressão. O terceiro nível, que é o nível da possessão. Aí nós que estamos em Cristo, isso não tem nada a ver conosco. O diabo chega, o terceiro nível de ação demoníaca, que é de possessão, aonde ele faz da pessoa, como diz, ele monta, né? Ele interfere, ele dirige algumas coisas na vida, ele dirige a pessoa, ele aprisiona a pessoa em algumas situações. Mas e o quarto nível é o pacto, que tem gente que faz pacto com o mesmo. A pessoa precisa de ajuda de pessoas da igreja para... Todos os níveis precisam de a pessoa de ação da igreja. Se estamos no corpo de Cristo, a igreja ela tem, que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é um instrumento de Deus para trazer transformação para quem está em qualquer tipo de influência maligna. Mas eu tô... Sim, então, em todas elas, desde a tentação, a mais simples, a pior. Se a gente se isola, se a gente se afasta, você, de uma tentação, como fala lá em Tiago, você dá brecha para a consumação do pecado. Em tudo. Por isso que a gente tem que estar em igreja, em comunhão. O corpo de Cristo. Pois não. Tem alguma outra interpretação para essa questão da manada de porcos? Você já ouviu falar? Porque uma vez, se eu não me engano, tá? Eu ouvi falar que isso não era uma manada de porcos. Jesus não ia fazer isso naquela época, considerando a quantidade de porcos e prejuízo econômico. Mesmo quando você falou, eu lembrei. São Mateus, Lucas e Marcos fazem referência aos porcos. Todos os três, não. Tá. Todos os três fazem referência a porcos. E essa é a razão pela qual, quando os endemoniados foram para Gadara, foram para a cidade, que eles ficavam nos sepulcros, nos cemitérios, né? As pessoas da cidade chegaram e pediram: Jesus, por favor, vá embora. Por quê? Olha, a gente perdeu aqui uma pancada, 2.000 porcos nossos já foi para o mar, morreram. Olha o prejuízo que a gente teve. E eles foram por uma questão de prejuízo econômico mesmo, que eles falaram: olha, nós não queremos essa mensagem, porque senão as nossas varas de porco vão todas embora. Pois não. Mas por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Pois é. Porque, boa pergunta, por que eles pediram para Jesus fazer essa observação? Porque eles temiam, de acordo com as Escrituras, tá? De que Jesus já fosse dada a sentença de mandá-los ao abismo. Afinal, eles estavam diante de quem? Do Deus vivo. E que se Jesus falasse assim, se desse a sentença, vão para a prisão, iria, né? Agora, aí vem também pela própria soberania divina. Em alguma coisa, Deus fez de necessário de fazer com que esses demônios fossem para uma vara de 2.000 porcos. Primeiro, para mostrar para nós o seguinte: que Ele que manda.
Tá bom, não, eu mando, vai. E ele faz, para onde ele mandar, as forças das trevas têm que se sujeitar. Ele que decide. Segundo, é a questão de que existem pessoas que, mesmo diante de uma manifestação sobrenatural de Deus como essa, vão dizer: não, eu prefiro as coisas deste mundo, mesmo vendo algo tão sobrenatural. Eles viram que a libertação, a transformação na vida daqueles dois homens, que atormentava todo mundo tinha medo deles, os demônios entrando nos porcos, eles perceberam que foi alguma coisa sobrenatural, e não teve uma decisão: olha, me fala mais, nós queremos saber mais a esse respeito. Não. Mas Jesus não fala que amaram mais as trevas do que a luz. Exato, é isso. É isso em todos os níveis. Quando ele vier também, quando estabelecer o milênio, não vai ter Sim. gente que não vai querer. Exato. E para a gente ter uma noção também da quantidade de demônio, né, que pode ter. Mas a quantidade de demônio, aí o texto fala. Eles falaram que se chamavam legião. Aí, por ser, isso está lá em Marcos, não o texto de Mateus. Se era uma legião era formada por uma legião romana, 6.000 soldados. Então era uma legião romana. Então, numa legião tinha 60 centuriões de 100, né? Tem 60 centuriões de 100, que cada centurião comandava 100, por isso chamava centurião. Aí ele tem uma legião, era como se fosse uma companhia, digamos, de 6.000 homens, um batalhão. Para cada demônio existe 2 anjos de Deus? Eu não sei, isso não está na Bíblia. Eu acho que para cada demônio existe 1 milhão de anjos de Deus. Porque Deus, ele cria, demônios não nascem. Deus, ele pode criar anjos todos os dias. Se para cada demônio, se existe 2 anjos para cada demônio, eu acho que existe muito mais do que isso. Porque Deus, ele cria, ele é criador. Todos os dias ele pode, vou criar um anjo. Teoricamente, Luiz, Oi. Devido àquele texto dizer que um terço dos anjos caíram dos céus. Daquela. Porém, como você falou, eu também compreendo assim, Deus pode estar criando anjo a qualquer tempo. Então, teoricamente, no mínimo, 2 para 1. Né? Vamos lá? Podemos seguir? Gente, está bom esse ritmo, a gente está conversando. Acho que a gente também fica muito preso, a gente... Tá bom? Quem quer fazer uma observação? Sim, estou atento. Obrigado. Então vamos lá. O próximo depois foi a cura e o perdão dos pecados de um paralítico. Aqui já está no capítulo 9. O que aconteceu então? Jesus saiu eles mandaram ele embora, ele voltou para Cafarnaum. Foi para uma casa, não fala qual casa. Provavelmente a casa de Jesus. Esse milagre é o mesmo que está relatado em Marcos no capítulo 2. Lembra que o pessoal foi, subiu um telhado, abriu, desceu o paralítico pelo telhado? É o mesmo caso, né? E aí então ocorre aquele diálogo, quando Jesus chega para ele e fala assim: perdoados estão os teus pecados, né? E aí a reação dos fariseus foi assim: vem cá, que autoridade é esse que você tem para perdoar pecados? E aí Jesus diz para ele: o que é mais fácil dizer para uma pessoa? Perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Aí fez isso e cara saiu andando. E aí vem a mostrar que exatamente a mensagem do reino, ela é uma mensagem de transformação completa, corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí então, logo em seguida,
aparece Jesus chamando e comendo com os pecadores. E aí tem esse texto que é um cumprimento de Oséias 6,6. Vamos dar uma lida, por favor. Quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Amém. E aí, exatamente como nos textos de Oséias, falando que Jesus então estava dizendo que encontrou nesses pecadores, publicanos e etc., maior disposição em obedecer a Deus do que a tradição judaica. E também fala nesse texto de Mateus, no capítulo 8, ou 9, digo, que a gente está vendo, quando Jesus responde para eles que ele veio para trazer cura aos doentes. Lembra? Está escrito, olha, quem é que precisa de cura? E ele fala, os enfermos. Então eu vim para alcançá-los. Ele Faz uma associação muito tênue entre pecado e enfermidade. É melhor obedecer do que sacrificar. Se você quer ter uma vida sã, preocupe-se em obedecer a Deus. É o primeiro passo para você não ter doença. Amém? Porque pecados produzem enfermidades. Não estou dizendo que porque você está doente é porque você pecou. Não é essa a relação. Eu estou dizendo o contrário. Se você peca, uma das consequências do pecado é a enfermidade. Esse milagre de Jesus, quando coloca aqui no texto de Mateus, tanto Mateus quanto os demais evangelistas, ele faz essa relação, que Jesus chega para o paralítico e fala primeiro, perdoados estão os teus pecados, e logo em seguida ele traz a cura para aquele homem. A desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. Exato, é que fala lá em 1 Samuel. E aí, com isso, Jesus, quando fala que a mensagem era para os pecadores, ele estende a mensagem do reino, era para todas as pessoas. Por isso, quando ele diz aqui nesse texto, que ele vai falar com essas pessoas. E chama, por exemplo, quem? Mateus, que era o quê? Um publicano, um cobrador de impostos, um amigo do meu amigo Luciano, servidor da Receita de Roma. Próximo slide, por favor, Robert. Não vou conseguir chegar onde eu queria, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente fecha então o capítulo 9. Logo em seguida, diz o texto bíblico que chegou. Volta anterior, por favor. Não eu mudei. Vai para frente. Está aqui, ó. Chega, o texto de Mateus não fala, mas chega uma liderança religiosa. No caso, Marcos e Lucas falam que era Jairo. Chega até Jesus e fala que a sua filha estava enferma, que estava à morte. E Jesus então sai aqui no versículo 18 e 19 e acompanha Jairo para ir até a sua casa. No meio do caminho, a mulher com fluxo de sangue, que tinha hemorragia, sabendo que Jesus passaria por ali, disse, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curado. E ela vai, toca nesse manto e Jesus fala, olha, tua fé te curou. Foi ao teu encontro, aquela mulher experimentou. Então a cura da mulher com fluxo foi o 7º milagre. E logo depois, quando Jesus chega na casa de Jairo, diz o texto de Mateus que os flautistas já estavam tocando, ou seja, já estavam
já estavam no rito de velório. A menina morreu. E Jesus vai e traz a menina à vida. Alguns falam que o nome da menina era Tabita, mas Tabita, gente, não é o nome dela, tá bom? É que no aramaico fala assim, Tabita cumi, quer dizer, menina levanta. Aí o pessoal fala assim, o nome dela é Tabita, Talita, né? Talita, é Talita cumi, né? Não, o nome dela não é Talita, não era Talita, tá bom? Era, os evangelhos não dão nome a essa filha de Jairo. E aí então, Jesus, o nono milagre, está no versículos 27 a 31, vem a cura de 2 cegos. Novamente aqui, Mateus precisa de óculos, está vendo 2, porque os outros evangelistas falaram apenas em um cego. Mas eles fizeram uma afirmação que é muito importante. Eles, tanto esses cegos daqui, quanto os que a gente vai ver lá em Mateus no capítulo 20, quando Jesus está saindo de Jericó para ir para Jerusalém, é que eles chegam e falam, Jesus, filho de Davi. Cara, quem chama Jesus de filho de Davi, é porque está reconhecendo ele como o Messias. E aí vem nova incoerência. Os judeus e os discípulos ainda duvidavam de quem era Jesus, não estava compreendendo, mas um gentio, centurião, um publicano, Mateus e um cego já tinham percebido que até o cego tinha visto que Jesus era o Messias. E aí Jesus traz a cura aos 2 cegos, e a próxima cura que está aqui no versículos 32 a 38, que é a libertação de um mudo que estava também endemoniado. E aí vem uma discussão de que quando Jesus faz a cura desse rapaz, os fariseus chegam para ele e falam assim, você está curando expulsando em nome de Beelzebu. Beelzebu era uma divindade cananeia, era Baal, é um tipo de Baal, tá? Era chamado Deus das moscas. Como colocava como príncipe dos demônios, seria como se fosse o filho de Baal, dentro da concepção dos cananeus. E aí Jesus fala para eles o seguinte, cuidado com o que eles estão falando, todo pecado vai ser perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí vamos lá, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu entendi aí que atribuir as coisas de Deus é que é do diabo. Exatamente, é isso. É só isso. Não, presta bem atenção, Jesus está falando isso, ali, atribuição ao diabo das suas obras, das obras do Espírito Santo. É você dizer que algo que Deus fez, você dá crédito ao inferno, tá? Seria isso. Mas presta bem atenção, quem é que vai dizer que foi blasfemado? Não é você que vai dizer, fulano, você blasfemou contra o Espírito Santo. Quem vai dizer isso? O ofendido, o próprio Espírito Santo. É importante a gente ressalvar, porque tem muita gente aí em igreja que condena, julga, você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão, e pronto, sentencia o cara de morte, sabendo que quem é que vai fazer isso? É o próprio Espírito Santo. E qual é a reação do Espírito Santo em fazer isso?
A Bíblia diz que não é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo chegar assim e falar: não te convenço mais, meu amigo. Pronto. A pessoa que blasfemou não quer mais saber de Deus, de igreja, mais de nada. Mais do que isso, Dilma. Ela morre. Eu acho que aqui, ó, eu fiz uma comparação aqui, ó, tá vendo lá, ó? Só o Espírito Santo pode afirmar a blasfêmia contra ele. E eu boto assim também. Blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente de... Existem essas 3 afirmações: entristecer o Espírito, resistir o Espírito e apagar o Espírito. Está vendo? Nenhuma das 3 é a mesma coisa que blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os sacerdotes acusaram Jesus de blasfêmia, né? Eles disseram que Jesus fazia, que as obras de Jesus eram obras do diabo. A acusação maior é que não precisa. Sim, pois não. Tá bom. Sim. Jesus disse que... os sacerdotes o crucificaram. Um dos argumentos foi que ele blasfemava porque se fazia igual a Deus. Sim, essa foi uma... Mas a principal questão que eles quiseram crucificar Jesus porque ele falava a respeito do templo ser destruído. Quando ele falou isso, aquilo ali foi o fim do mundo para os sacerdotes. Mas dentro dessa questão aqui, especificamente sobre blasfêmia do Espírito Santo, era porque Jesus estava dizendo: olha, os milagres que eu opero, não fui eu que fiz. Todos os milagres de Jesus foram milagres realizados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, por isso que Jesus faz essa observação. O próprio Jesus falou isso. Ele que falou isso. Eu estou me dizendo que quem vai considerar ou taxar como houve uma blasfêmia ao Espírito Santo vai ser o próprio Espírito Santo e não a gente. Entendeu? Eu não sei. É uma discussão sobre isso. Tem gente que acha que Judas pode ter sido salvo. Algumas correntes eles têm uma sustentação, e alguns outros textos falam que não. Quem vai decidir sobre a salvação de Judas é Deus, ou de qualquer um. Sim, exato. Eu acredito o seguinte, olha, só para a gente poder encaminhar. Blasfêmia do Espírito Santo não é a mesma coisa que entristecer o Espírito Santo, como está em Efésios 4:30. Por quê? Porque se Paulo fala, não entristeceis o Espírito Santo, e se uma pessoa tiver entristecido, seria então fatalidade, acabou para ela. A mesma coisa, o texto de Atos 7:51 é quando Estevão está falando dos líderes sacerdotes, dos fariseus, falando: vocês estão resistindo o Espírito. Estava ali presente Paulo estava resistindo o Espírito, mas depois, em seguida, ele foi, no capítulo 9, ele se converte no caminho de Damasco. E o próprio 1 Tessalonicenses, há uma recomendação de Paulo também, falando assim: não extingais ou não apagueis o Espírito. Mas nós, antes de não conhecermos a Jesus Cristo, nós tínhamos o Espírito. O Espírito estava apagado em nós? Estava apagado, a gente não tinha o Espírito, não tinha nada dentro de nós. E esse Espírito não foi aceso pelo próprio Espírito. Se existe arrependimento, se existe uma disposição, esse Espírito, bom, a gente não entra em detalhes, né? Mas é uma recomendação: não apagueis. Se apagou, será que pode reacender? Eu não sei. Paulo não entra em detalhe. Agora, a Bíblia fala de uma blasfêmia, que talvez a blasfêmia do Espírito Santo seja mais próxima à apostasia que Hebreus 6, 4-6 fala. Aí eu acho que está mais próximo. Nesse trecho diz o seguinte: olha, você que experimentou do dom gratuito de Deus, que você viu as coisas vindouras, que você viu os anjos,
experimentou o Espírito Santo, você batizou, você fez isso, você está cheio, você experimentou ser cheio de Deus, e de repente você pensa, nada mais, eu acho que isso é tudo valeu de nada, você vira as costas para tudo isso. Aí Hebreus 6 fala que a pessoa não tem como voltar. E uma vez encontrando o Espírito Santo, você não quer saber mais de nada, é tão incomparável. Exato. Que as coisas do mundo não têm valor mais para você. E sabe quem falava isso? Santo Agostinho. Paulo também. Mas Santo Agostinho falava isso, cara, se você experimentou essa graça, você não vai querer trocá-la por nada nesse mundo. Né? E eu vou parar, a nossa aula nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, Jesus, entre essas curas, ele tratou de vários desses assuntos aqui, ó. Que ele falou sobre, e a gente... no capítulo 9, tá bom? E a gente, no início da aula que vem, a gente só traz o conteúdo dessas mensagens que Jesus falou aí no capítulo 9. Amém? Amém. Obrigado por... Oi? Tá. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, estamos encerrando essa aula por hoje.